Estamos de volta no bloco 3. Agora a gente vai falar de um tema que interessa a todas as construtoras do Brasil. E para isso a gente tem a Isadora Moraes, que por muitos anos trabalhou na Caixa, sobretudo no setor de habitação, e vai explicar para a gente qual é esse problema do pró-soluto com as construtoras e como a Alpop pode ajudar nesse problema. Isadora, é com você agora, que conhece tudo do assunto. Obrigada, Caio. Como nós já comentamos, né, durante 23 anos eu atuei na Caixa, basicamente com o mercado imobiliário, e nos últimos 10 anos atuando aí à frente de uma superintendência de habitação com bastante contratação na região metropolitana de Campinas. Atuei atendendo construtoras muito grandes e também construtoras pequenas e médias, e nesse período eu pude acompanhar aí as dores do segmento. Para atuar no Minha Casa Minha Vida especificamente, ou qualquer outro produto também no médio padrão, normalmente busca-se o financiamento desse produto, né? Então, a grande parte desse financiamento, dependendo da linha de crédito, financia-se 70%, 80%, 90% do valor de financiamento. O restante, o que a gente chamaria de entrada, né? No mercado a gente chama de pró-soluto, é um financiamento que a incorporadora ou construtora tem que arcar nesse financiamento. Este pró-soluto, esse parcelamento, ele é muito importante porque ele pode viabilizar ou não a contratação com o cliente final, mas ao mesmo tempo ele faz com que a incorporadora, né, que tem aí como seu objetivo desenvolver o empreendimento, ou a construtora construir o empreendimento e aferir, né, sua rentabilidade sobre isso, ela tenha que ter essa atividade meio, né, uma atividade paralela aí de acompanhamento dessa carteira, cobrança dessa carteira, e isso pode impactar muito sensivelmente aí nos seus resultados. Só para vocês terem uma ideia, a gente está falando aí de entradas de 10%, 20% ou 30% em relação ao cliente. E hoje, quando a gente fala de do programa Minha Casa Minha Vida, as margens dos produtos, elas variam de 10% a 15%. Então, quase que se encontra, né, o volume do que você está financiando para o cliente diretamente com o consultor incorporador com o que se espera de receita do cliente. Então, o controle desse risco é extremamente importante, mas até o momento as consultoras incorporadoras, elas não têm utilizado, em regra, dados e evidências para tomar essa decisão de parcelamento. Essa decisão, ela vem ou baseada em necessidades comerciais, ou, né, de acordo com parâmetros lá desenvolvidos. Aí o nosso objetivo é aproveitar toda a experiência de análise preditiva que a Alpop tem, atendendo esse público, né, de rendas de 3, 4, 5, 6 salários mínimos, para que a gente consiga trazer uma inteligência, uma racionalidade na decisão de parcelamento para estes clientes. Tanto para o parcelamento do pró-soluto, então isso aí daria maior capacidade de decisão para o cliente, né, daria um rigor maior na concessão desse crédito, e eu acho que o principal é tratar o cliente de uma forma individualizada, porque hoje trabalha-se com padrões, então assim, ou eu parcelo até 70 meses, até 80 meses, mas eu não olho a especificidade desse cliente, que é o que a gente falou no primeiro bloco, né? Então a importância de olhar para a individualidade desse cliente. Então, com a utilização da análise preditiva da Alpop, que já está há 8 anos, né, atuando nesse mercado, são mais de 50 mil análises de CPFs aí que dão esse histórico aí, essa confiabilidade, a gente poderia migrar esse serviço, né, como um SAS para as construtoras incorporadoras, fazendo com que a gente consiga realmente ter uma decisão baseada em dados para esse movimento. Além disso, a cada hoje, em média, nos plantões de vendas, quando a gente fala de comercialização, quem é corretor aqui também atende, né, venda de imóveis, está no plantão de venda, sabe que até cada 10, 15 clientes que entram, a gente consegue aprovar um cliente. Por quê? 8, 9 clientes, ou eles têm a renda mais fragilizada, ou tem alguma restrição cadastral. Então, são os clientes que a Alpop atende, eles estão indo muitas vezes ao plantão de vendas, e a construtora, por não ter um parâmetro, né, específico, por não ter um processo, ela acaba desprezando essa venda. Ocorre que cada dia mais a gente está ficando mais pressionado por essa situação, a gente precisa olhar para esses clientes e não simplesmente, né, desperdiçá-los ali no plantão. Então, algumas consultoras estão começando a tentar represar esses clientes para que a gente consiga reconduzi-los, para que em poucos meses eles consigam retomar o financiamento e serem aprovados. Mas, de qualquer forma, você analisar isso de uma forma sem dados, né, sem evidência, sem uma metodologia por trás, isso aí incorreria num custo operacional e num risco para a construtora. Então, nosso objetivo é também
utilizar a tecnologia da Alpop, que eu gostaria que o Caio falasse mais sobre análise preditiva depois, para fornecer elementos racionais para que a gente consiga olhar para esse público que compõe aí 70% do déficit habitacional no Brasil. Então, Caio, se você pudesse falar mais sobre análise preditiva, machine learning, tudo que vocês desenvolvem há tanto tempo com essa especialização, né? Eu acho que o importante da Alpop, né, o que destaca a Alpop no mercado, é que ela consegue pegar os clientes que eu chamo de pontos cegos do sistema, então são os clientes que a gente não enxerga na imobiliária, a gente não enxerga nas construtoras incorporadoras. A gente fala de macro números, né? A gente fala que a gente tem 6 milhões de déficit habitacional, de unidades em déficit habitacional no Brasil, só que a gente não tenta achar caminhos para atender esses clientes. Isso além de ser uma demanda social, né? É também uma oportunidade enorme, gigantesca, e um oceano azul de possibilidades se a gente conseguir construir caminhos consistentes para atender esse público. Eu queria, Caio, que você falasse um pouco dessa experiência da Alpop com análise preditiva e de gerenciamento de riscos, para que a gente pudesse trazer para o público incorporador e construtor como essa experiência da Alpop pode conectá-los para resolver essa dor e ampliar o atendimento de seus clientes. A Alpop trabalha desde 2018 analisando o risco de inquilinos do que a gente chama aqueles inquilinos que estão no mercado mais popular de renda, né? Porque não basta você ter premissas e tentar analisar o perfil se você não tem dados históricos de performance desses clientes. Então, a sua análise preditiva ela precisa de dados de performance para que você possa identificar padrões e, a partir desses padrões, prever o futuro. É claro que essa é uma ciência que não é 100% assertiva, mas ela chega a resultados muito consistentes e é preciso, novamente, ter muito foco num segmento. Cada segmento tem um padrão comportamental, cada segmento tem uma característica específica e é importante que você aplique as tecnologias mais modernas de análise de dados e de predição para tentar identificar aquele perfil que eventualmente a construtora, nesse caso, está jogando fora e que é um cliente bom que ela pode financiar e que ela vai ter sucesso financeiro. Então, muitas vezes as vendas são perdidas, assim como os aluguéis são perdidos, porque as análises, no geral, elas são genéricas. Então, quem aqui trabalha com locação sabe que a análise de bureau de crédito ou score não serve para avaliar o risco da locação. Quando eu desço em mais detalhes, e a locação tem vários segmentos, assim como a compra e venda, não é toda a garantia que vai servir para analisar determinado perfil. Então, a Alpop, desde 2018, além de analisar os perfis, ela corre o risco financeiro dessa transação. Portanto, nós temos dados comportamentais de perfil a cada mês que o cliente paga ou não paga um boleto. E esse diferencial do volume de dados que a Alpop tem, a abrangência regional, são 22 estados onde nós temos imobiliárias credenciadas, mais de 100 cidades. Isso nos dá uma vantagem competitiva para também ajudar construtores, incorporadores e outros players de outros segmentos que querem trabalhar no mercado do segmento econômico a usarem a nossa tecnologia como uma porta de entrada para a disciplina que a gente chama de gestão de risco. Então, a nossa tecnologia pode ser colocada a serviço desses segmentos para que a gente consiga prever comportamentos, diminuir a inadimplência no pró-soluto, que é altíssima, come a margem da incorporadora, e a Alpop é a única solução no mercado que é capaz, por já ter performado muitas famílias e por já ter analisado um volume gigantesco de pessoas do segmento econômico, nós somos a única tecnologia capaz de fazer essa predição com uma determinada acurácia. Outro detalhe muito importante que diferencia as tecnologias preditivas do clássico score de crédito, que é o que a indústria financeira está muito acostumada a usar, e também os birôs de crédito, é que a metodologia do score ela é bastante diferente da metodologia que emprega a aprendizagem de máquina. A aprendizagem de máquina tem inúmeros modelos matemáticos que são aplicáveis a cada tipo de problema específico, e o score ele é feito de uma maneira, eu diria, menos dinâmica. Ele é feito a partir de parâmetros que você define, você calcula estatísticas de dados passados e a partir disso você encaixa um novo perfil nesses parâmetros. O machine learning, quando você usa diversas técnicas e várias outras etapas que podem ou não usar machine learning, você torna esse produto um pouco mais sofisticado
e em alguns problemas ele tem melhor performance do que o score. Não é à toa que o score do Bureau de Crédito não serve para apurar o risco da locação. Eu já tive notícias que no mercado de locação havia garantidoras usando exclusivamente score de crédito e deu no que deu, não conseguiu depois pagar os sinistros que foram abertos. O Reclame Aqui está aí para qualquer imobiliarista, corretor, corretora consultar. Mas a Alpop vem com esse novo produto agora, um segmento novo, liderado pela Isadora Moraes, e a gente vai ajudar as construtoras a terem mais clientes de melhor qualidade e diminuir a inadimplência no pró-soluto. Tudo isso junto vai levar a maiores níveis de rentabilidade. E um detalhe muito importante, toda essa tecnologia, esse aparato, ele vai ser aplicado antes do cliente estar na carteira. E não depois, porque há soluções no mercado que, uma vez que o cliente está na carteira, começa a processar os dados ali da carteira e tirar insights daquilo. O nosso desafio é maior que esse. A gente quer entregar para o mercado antes que o problema aconteça, para que ele fique atento que aquele cliente pode ser um problema ou que aquele cliente pode ser um excelente cliente. Então ele pode ir para o represamento ou pode ir para o financiamento direto, com um risco ali de perda muito controlado. Então é a gestão de risco aplicada na prática através de uma ferramenta acessível para que a gente possa ampliar o número de clientes para as construtoras e a qualidade do pró-soluto.